René Descartes e o seu método cartesiano revolucionando a ciência e a filosofia. Descartes foi um grande filósofo francês que nasceu ali no finalzinho do século XVI, 1596, e sua produção se dá realmente no século XVII, né? Naquele período da Revolução Científica, onde eu tenho a grande preocupação com a origem do conhecimento, né? A gente pode dizer que esse período aí, que a gente vai encontrar tanto o racionalismo quanto o empirismo, a preocupação da filosofia é saber onde é que nasce esse conhecimento. Descartes, ele vai ser um racionalista, então a gente entende a partir do momento que o conhecimento se dá a partir da razão. Isso quer dizer que para Descartes existe uma verdade absoluta, uma verdade que nunca deixou de existir. E a gente se busca essa verdade de alguma forma. E essa é a ideia do Descartes. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer nada mais do que eu não posso produzir um conhecimento se eu não tiver certeza que a minha base de estudo, ela em si é verdadeira. Né? Então nada é verdadeiro a partir do momento que ela não seja evidenciada. Então eu necessito evidenciar para que eu possa estudar. Por quê? Se eu estudo algo a partir de uma base que eu não sei que é verdadeira, talvez o resultado que ela vai dar vai ser um resultado errado. Então essa é a problemática para o Descartes. Né? A problemática do Descartes é que um estudo de uma base não verdadeira, consequentemente, vai dar um resultado não verdadeiro e não exato. Né? E o Descartes, como um bom matemático, né, ele busca a exatidão. Então, como é que a gente inicia o Descartes? Né? A gente inicia o Descartes a partir do cogito, do penso logo existo. E esse penso logo existo, que é a frase mais famosa do Descartes, é quando a gente fala o Descartes, essa é a primeira palavra que vem a primeira frase que vem em nossa cabeça, penso logo existo. E o que isso quer dizer? Né? O Descartes ele vai dizer uma coisa bem simples, olha, eu preciso ter certeza, né, que tudo que foi produzido e o que eu estudo, ele é verdadeiro. Né? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que duvidar? Né? Então, o Descartes ele me traz a dúvida como uma base metódica. E a gente não pode confundir a dúvida do Descartes com a dúvida do ceticismo. Que o ceticismo ele entende a dúvida como algo que vai ser eterno. Né? Eu vou duvidar sempre. O Descartes não, é uma dúvida metódica. Né? É um método para encontrar uma verdade. Então, eu estou duvidando para encontrar algo. Né, para descobrir essa verdade. Então, eu vou duvidar. Eu vou duvidar do quê? Eu vou colocar em dúvida a minha própria existência. Né? Acho que esse é o ponto inicial de Descartes, colocar em dúvida a própria existência. Por isso que ele vai encontrar essa máxima, né, que seria a sua primeira verdade inata, né, o penso logo existo. E aí ele vai me trazer uma questão de que a razão é uma faculdade autônoma do homem. Isso quer dizer que a nossa condição de raciocínio ela independe do corpo, né? Porque o corpo ele pode ser enganado. E aí é outro ponto que a gente tem que lembrar do Descartes, que para ele as sensações ela pode gerar uma enganação. E aí ele vai trazer o exemplo do sonho, né? Porque no sonho a gente pode sentir as sensações, né? E a gente não está tendo uma realidade em si. Então, a única condição da nossa existência é o ato de pensar. Por isso que eu penso, logo eu existo. Né? Então, a primeira coisa que ele coloca em dúvida é a sua própria existência. Né? Então, eu vou pensar para existir. E a partir daí ele pode construir, né, o seu pensamento, a sua teoria. E ele vai escrever um livro que é o Discurso do Método e ele vai me trazer um método para estudo, né, para que eu possa estudar de uma maneira que eu vou encontrar uma exatidão nessa minha busca pelo conhecimento, e que ele vai chamar de regra do método, onde ele vai me trazer 4 passos básicos aí nessa produção metódica, né, que isso vai
está muito presente na nossa forma de fazer matemática, na nossa forma de estudar matemática, no colégio básico mesmo, né? Desde o processo que a gente começa a aprender matemática lá no colégio. O primeiro passo, né, é a regra da evidência, né? Algo só pode ser considerado verdadeiro a partir do momento que eu evidencie que ele é verdadeiro. E a única forma de eu evidenciar algo como verdadeiro é duvidar dele, né? Então a dúvida entra como esse processo, né? Então eu vou duvidar de algo até que eu consiga evidenciar. Porque se eu não duvido, eu não preciso evidenciar, porque a falta da dúvida me dá a abertura para ter a certeza que aquilo é certo. Só que para o Descartes, para eu ter certeza, eu preciso dessa evidência. Então eu duvido. A dúvida é o primeiro processo, né? Então a segunda regra, né, a partir do momento que eu evidencio que aquilo é correto, que aquilo é verdadeiro, eu vou para o segundo passo, que é a regra da análise, né? Então eu tenho que analisar essa problemática, né, dos processos e conseguir quebrar ela, que o máximo possível do mais complexo ao mais simples, né? Então eu vou dividir ela totalmente. É quando a gente pega, por exemplo, uma equação e a gente vai dividir as partezinhas de resolução dessa equação, para a gente poder ir para a terceira parte, que é resolver o problema, que é o que a gente chama da regra da síntese. Então a gente vai resolver esse problema. Só que para o Descartes, essa resolução ela tem que ser da mais simples para a mais complexa. Por quê? Porque é um processo de construção. A partir do momento que eu saio da mais simples e eu vou construindo até chegar a essa mais complexa, quando eu chego nessa mais complexa, ela não vai ser tão complexa mais. Por quê? Porque eu já tenho um conhecimento que eu adquiri do processo lá do simples, né? É por isso que a gente vai lá, matemática, a gente começa num conjunto e aí vai subindo, né? A adição, subtração e por aí vai até a gente chegar numa equação de segundo grau, logaritmo, entre outras coisas. E por último passo é a regra da enumeração, é que eu tenho que conferir, eu tenho que ver o passo a passo, eu tenho que ver se nada ficou para trás para que eu tenha a real certeza de que a resolução da problemática, a busca pelo conhecimento, ela tenha sido realmente de uma maneira correta, né? Então Descartes ele me traz esse primeiro método aí dentro desse processo científico, né? Que a gente se baseia e diz que a gente vai ter uma dúvida metódica. Então eu começo esse método pela dúvida até eu chegar a um conhecimento, né? Então Descartes ele vai ser esse grande nome do racionalismo. A gente tem vários outros, mas geralmente quando a gente fala do racionalismo, a gente fala do método cartesiano do Descartes. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.